Fala pessoal, começando aqui mais um Gestão Cripto Radar Bitcoin e nós estamos aqui vendo neste momento o gráfico do Bitcoin, tempo gráfico de 4 horas, e nós estávamos acompanhando esse triângulo simétrico que o Bitcoin ele vem trabalhando nesse padrão de triângulo simétrico aqui mais ou menos desde o dia 20 de fevereiro, ele vem trabalhando aqui fazendo topos e fundos, né? Nós vemos aqui um topo, um fundo, um topo, um novo fundo, e ele vem apertando aqui dentro desse movimento. E acontece que ontem nós acabamos iniciando um movimento para baixo, ele teve um rompimento para baixo. Lembrando que esse padrão gráfico de triângulo simétrico, ele não tem um lado de preferência para um rompimento, tá? O lado é incerto, ele vem apertando dentro desse movimento, até que a força compradora atue fazendo com que rompa para cima, ou a força vendedora atue fazendo com que rompa para baixo, que foi o caso aqui que aconteceu no dia de ontem e continua no dia de hoje, tá? Então nós vemos aqui o preço do Bitcoin aqui iniciando uma correção, nós temos aqui já no 1 hora, nós vemos aqui já um RSI sobrevendido, ó, já chegou até uma certa extremidade aqui, chegou na casa dos 20, né? O RSI abaixo de 30, ele já entra em sobrevenda e aqui ele já tá, ele bateu aqui em torno de 20 e tá aqui querendo ensaiar um repique sem muita força. Lembrando que final de semana o volume tende a ser menor no mercado cripto, tá? Hoje à noite, às 9 horas da noite, já abre aí um novo ciclo, né? Abre uma nova semana aí dentro do mercado. E nós podemos ver uma movimentação talvez maior, tá? Vale lembrar que, como nós não tivemos um repique, pelo menos até um momento relevante aqui no 1 hora em sobrevenda, a gente vai começar a observar pelo 4 horas em sobrevenda, tá? 4 horas indicaria uma correção no tempo gráfico semanal. Lembrando que sempre quando 4 horas bate níveis de sobrevenda, nós vemos aí grandes oportunidades de trade, tá? Também o 4 horas quando entra em nível de sobrevenda, ele costuma ficar bem extremo, tá? Não é porque ele chega, ó, veja aqui, ó, ele bateu 30, né, o RSI 30, entrando em sobrevenda, e depois foi uma extremidade aqui de até quase 16, 17 de RSI, indicando aí mais ou menos de 5 a 10% a mais de queda de correção após o preço entrar em sobrevenda, tá? Então vale a gente ficar de olho, ó. A gente vê aqui, ó, o primeiro toque em sobrevenda aqui nessa região, mas até aqui o clímax do sobrevenda mesmo onde deu o repique, ó, foi mais 12% de correção. Então as pessoas que pretendem montar posições aí no 4 horas em sobrevenda, caso isso ocorra, fiquem atentos porque o 4 horas ele pode ficar bem extremo. Existe uma estratégia de trading para isso, onde você escala ordens de compra, escala diversas ordens de compra até uma posição mais extrema, para que você consiga ir pegando essas ordens caso o preço ele venha a uma correção maior, tá? Bom, quais são os próximos suportes aqui no Bitcoin? Se a gente olhar aqui no tempo gráfico diário, nós observamos aqui que o primeiro suporte que nós temos é o fundo desse movimento anterior, né? Onde ele tocou aqui no 4 horas em sobrevenda extremo, também chegou até deixar o diário em sobrevenda, ó, vamos traçar um Alt H aqui, ele está na casa dos 78.100 dólares, ó, veja que o diário entrou em sobrevenda aqui, tá? É relativamente difícil o tempo gráfico diário bater uma sobrevenda assim no Bitcoin. A gente vê que depois da sobrevenda ele teve um grande repique e o preço aqui voltando a corrigir novamente. Então nós temos aqui 78.100 dólares como uma região de suporte mais interessante a curto prazo, e depois disso nós temos aqui o preço na casa dos 74 mil dólares aproximadamente, que era aquela resistência do antigo topo histórico, né? Antes dele romper aquele antigo topo histórico, ó, nós vemos aqui que o preço ele bateu aqui, ó, tá vendo? Ó, no dia 13 de março de 24, ó, ele bateu aqui os 74 mil, trabalhou aqui numa grande zona de acumulação, voltou aqui em 29 de outubro na casa dos 74, teve mais uma correçãozinha para depois ele romper
essa resistência e registrar aqui um novo topo histórico aqui na casa dos 109 mil dólares aproximadamente, tá? Então veja que nós temos como suporte aqui mais imediato esse suporte dos 78.100, que foi o fundo desse último movimento, tá? Caso o preço chegue até aqui. Se ele chegar nessa zona de suporte dos 78.100 e não segurar, provavelmente ele venha buscar aqui essa outra região de suporte, que era ali o topo histórico anterior, que foi formado lá em março do ano passado. Mas tudo isso a gente vai ter que observar, tá? Nós estamos aqui fazendo uma análise baseada aqui em algumas possibilidades, né? Então a gente vai estar acompanhando essa movimentação próximos dias, vamos ver essa semana se o mercado ele vai continuar nessa pegada de correção, se já vai estar mais otimista, enfim, vamos estar aguardando, tá ok? O fato é que agora é ficar atento aí para as próximas entradas. Sempre que nós temos correções assim mais acentuadas, isso sempre nos traz boas oportunidades, tá? Quem estava de fora, por exemplo, está tendo aí uma boa oportunidade dentro desse movimento de correção para talvez aí montar suas posições aí nos próximos dias, tá ok? Vamos ir acompanhando e a gente vai fazendo mais vídeos aí para estar falando sobre essa movimentação nos próximos dias. Um grande abraço, até mais.